Salve, salve meus amigos congadeiros, salve São Benedito, salve Nossa Senhora do Rosário, salve Santa Efigênia, salve todo santo preto, todo santo do povo. Eu sou Maurinho da Congada, do Terno de Congo São Benedito do Rosário de Maria. Estamos aí mais uma vez trazendo para vocês um pouquinho aí das histórias, né, desse 200 anos de Festa do Rosário, 200 anos de Congada, aqui na nossa cidade de Campanha, Minas Gerais. Hoje, com muita alegria, estou aqui para fazer essa entrevista com a dona Estela Mara, né, dona Estela? Isso. Dona Estela, que hoje ela é organizadora do Terno de Congo São Benedito do Rosário de Maria, é mais que uma amiga, é uma mãezona que nós temos aqui, e vamos aí estar vendo o que ela lembra um pouco das antigas congadas aqui da cidade de Campanha, Minas Gerais. Tudo bem, dona Estela? Tudo bem, graças a Deus. Mãe. Então tá bom, que Deus permita que continue assim, né? Dona Estela, o que a senhora lembra, né, do tempo de criança que a senhora já frequentava Festa do Rosário aqui em Campanha? Então, Maurinho, eu costumo sempre contar uma história muito interessante que não faz nem jus a hoje o que eu faço. Sim. Que quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, minha mãe me colocou para dançar. Naquela época, minha mãe era uma devota assídua, fazia de tudo para o congado, e inclusive as decorações de flores, de bandeira, dos mastros que tinha, que as meninas carregavam, ela que fazia de papel crepom, que naquela época não existia essas flores artificiais hoje. Então, e minha mãe era assim, então ela colocou a minha irmã como juíza e eu como menino da fita, mas eu não queria. Sim. Na época ainda que ainda não tinha nem calçamento na Chapada, na Avenida 2 de Outubro, então ainda era cascalho, e eu lembro que eu fui chorando da igreja catedral até na igreja do Rosário, e prometi que eu nunca mais ia nisso. Então, durante esses restantes, todos os meus anos, eu sempre fui, assim, respeitava muito, gostava de ver, mas não de participar. Mas como a gente, né, costuma dizer que o mundo dá muitas voltas, né, e volta no mesmo lugar, hoje estou eu aqui, como você diz, né, uma mãezona do Terno de Congo, do Terno de Congo, então é uma coisa muito interessante. E essa semana passada, nós estávamos acompanhando o dia da procissão, estava conversando com uma moça, e ela fez um comentário sobre como que era antigamente, né, as meninas, que aquelas fitas enormes saíam da bandeira, então eram várias meninas que ficavam dançando, segurando a fita, e tinha as juízas, que deduzo eu, que eu não lembro bem, que deveria ser as juízas, que fala juíza da bandeira, que Sim. ficava com tipo um mastro na mão, todo enfeitado, e fazia assim uma corrente em volta da bandeira, sabe? Então era uma coisa muito bonita, sabe? Assim, antigo, que eu me lembro, muito bonita mesmo, sabe? Sim. Então essas são as lembranças, né? De infância que eu tenho, né? E depois, né? Acompanhava, assim, para assistir, né? Tudo, mas nunca participei, até o meu filho, né? Querer participar, e daí por diante fomos aos pouquinhos, se entrosando mais, conhecendo mais, sabe? E fazendo mais. E hoje o congado sai do terreiro da dona Estela. Daqui de casa, né? Que a gente está fazendo aos pouquinhos, né? Para poder tentar melhorar cada vez mais, né? A senhora estava falando da mãe da senhora, como é que era o nome dela? Tereza. Mais conhecida por Tereza do Zé da Água, né? Porque minha mãe, a Tereza, meu pai era conhecido como José da Água, né? Então todo mundo conhecia minha mãe por Tereza do Zé da Água. E tanto que faz muitos anos que ela morreu. Hoje eu estava saindo ali, encontrei com uma senhora, ela falou para mim assim: nossa, eu lembro tanto da sua mãe, a Tereza do Zé da Água, né? Então ainda lembro pelo apelido do pai da senhora. Pelo apelido do meu pai. E aí, só para o pessoal entender, o congado ele tem muitos enfeites, né? Muitas fitas, muitas flores na bandeira, às vezes até na vestimenta mesmo, né? E a senhora estava contando que a sua mãe fazia, né? De papel crepom. Papel seda, ela construía mesmo, sabe? Chegava agora, mês de outubro, ela começava para fazer para o congado. Então ela que fazia aqueles ramalhetes, né, de flor,
todas as cores, de todos os tamanhos. Era um trabalho muito árduo. Eu ainda criança até não participava muito não, mas meu pai trabalhava em conjunto com ela, minha irmã mais velha também trabalhava, e virava à noite fazendo aquilo, porque ela não fazia só para um determinado terno de conga, ela fazia para todos que precisasse. Logo em seguida, que naquela época não é igual hoje, que é 10 dias, 2 semanas de festa até. Naquela época eram 3 dias, né? E logo encerrava, mesmo porque era a época do Padre Fuad, e ele não permitia que passasse o dia 1º de novembro, porque aí já era considerado dia santo, né? Então, e minha mãe não fazia essas flores só para o congado, não, ela fazia também para finados, ela fazia coroas, né? E eram muitas encomendas, então eu me lembro dela dobrando noites e noites, sabe, fazendo aquilo para poder dar conta de entregar o do congado e já começar a fazer de finados, que era logo em seguida, sabe? Então era um trabalho assim, eu acho, né? Infelizmente nenhum dos filhos, né? Ninguém aprendeu esse ofício, essa técnica, mas ela fazia com uma velocidade, um esmero muito grande, ela sabe parecer tão prático, mas hoje a gente olha e vê que não era, sabe? E dobrar, e cortar, e crespar, e nossa, era um trabalho muito árduo mesmo, naquela época de dificuldade, que eu me lembro uma coisa que nem cola se existia, se fazia grude com polvilho, então cozinhava o polvilho lá, e aquelas coisas sendo coladas com grude, sabe? Então era um tempo assim difícil, mas que a minha mãe amava fazer. E não era profissão, não era por profissão, porque ela não cobrava. Ela fazia porque ela gostava, principalmente para o congado. Fazia por amor, coração e devoção à Nossa Senhora. Com certeza, ela não cobrava de nenhum dos ternos. Eu nunca vi ninguém dar um centavo para ela, se é um dos mais velhos, alguém, né, que lembra disso. Eu, pelo menos, nunca presenciei, sabe? Nunca presenciei ela, sabe, cobrar um centavo de ninguém. Ela fazia por devoção mesmo, né? Mesmo, sabe? Então assim, mas do outro lado eu penso, ninguém aprendeu o ofício, né? Tudo bem. Mas por outro lado também, hoje os filhos estão fazendo um outro tipo de trabalho pela mesma devoção, mas um outro tipo de trabalho, que a família está quase toda envolvida nisso. É verdade mesmo. Então só tem uma irmã minha que ela não está envolvida nisso, sabe? Que o restante da nossa família está todo envolvido nisso aí. Sim. Meus filhos, meu esposo, meus 2 irmãos, meus sobrinhos, meus netos, sabe? Então estão todos de alguma forma envolvidos nisso. Então nós temos a senhora que é organizadora, tem o Rafael que é o capitão-general da Congada, tem a Luísa que vem para poder ajudar, né? E desde o começo, né? Desde o começo. Antes ela já vinha, né? Já. E agora, depois que fundou o Congado, ela vem também. E tem a Reismara. A Reismara que é... Mas assim... Se precisar de alguma coisa, eu sei que a senhora pode contar. Com certeza absoluta. Como o ano passado precisou, né? E ela foi pronta a ajudar. Com certeza, sabe? Ela ajuda. Então, nós somos em 4 e, assim, diretamente 3 estão envolvidos aqui, não contando, né? Os meus filhos, os meus netos, os meus sobrinhos, que já é uma outra geração. Mais os agregados. Mais os agregados, né? Que também, se for contar, deixam para trás, né? Aí não tem jeito, né? Que são muitos. Então, tem o Luiz, meu marido também, que Capitão do Mastro, que também. Então, no final das contas, acho que 90% da família está envolvida nesse projeto, nessa associação, que se tornou uma associação, né? Graças a Deus. Então, assim, pra gente é um orgulho, né? Para quem está contando a história de lá de trás, de quando a Chapada ainda era com cascalho ainda, né? E hoje ver que esse terno de conga se tornou uma associação é uma coisa muito, muito gratificante para a gente.
né? E o envolvimento de todo mundo que vem, Com né? certeza, com certeza. E, igual nos lugares que nós estamos fazendo vídeo documentário, eu falo pro pessoal a importância que tem isso também, né? Da gente estar resgatando as histórias lá de trás, né? O pedacinho de cada congado, que cada congado foi desmembrando, mas a raiz é uma só, né? Então é muito importante a gente passar para o pessoal de casa que vai estar aí nos acompanhando todas essas histórias, né? E a senhora lembra, na época de criança da senhora, os congados que existiam, fora o Nossa Senhora do Rosário, que era o mais tradicional? Então que era o que a gente participava, mas eu lembro do congado Jorge Grilo, lembro do congado do Zamba, seu Zamba, e tinha mais um. Jorge Curruca, será? Jorge Curruca, isso. Mas assim, a gente tinha mais convivência, era mais enganjado no Nossa Senhora do Rosário. Sei. Porque, para quem você perguntou o nome da minha mãe, né, Tereza, conhecida como Tereza da Água, mas a minha mãe é Souza. Sei. A minha mãe é Tereza Sebastiana de Souza, é da família Souza lá de Lambari, e juntamente aqui com o Sr. João Faustino, com o Manuel Souza, com toda essa família, são tudo primos. Então, por isso a minha mãe tinha mais assim, mais vínculo, né? Mais vínculo com o congado Nossa Senhora do Rosário, que já vem da família Souza, né? Vem vindo da família Souza. Então, é dele que a gente tem mais lembrança, sabe? Tem mais referência, né? Mais referência. E a senhora tinha os parentes de Lambari que vinham pra cá e era o tio? Como é que é o nome do tio? O que eu mais lembro dele mesmo é o tio Isidinho, que é o irmão da minha mãe. Ele até mesmo, depois que a minha mãe morreu, depois de eu casado, até com os meus filhos, né, eu já cheguei a ver ele aqui, sabe, ele vinha, então todo ano que tinha festa do Rosário, que sabia que o pessoal de Lambari vinha, eu ia lá, sabe, pra ver ele. Os outros eu não tive muito, sei que tem muitos, né, lá em Lambari, mas como a minha mãe não foi criada, minha mãe foi, né, criada por uma outra família, então, assim, tem o parentesco, mas não teve a convivência. Então, mas até há poucos dias atrás eu fiquei sabendo que o meu filho Denis encontrou com um filho do tio Cidinho lá em Machado, sabe? E os dois conversaram, são primos. E eu não conheço, sabe? Então, porque aí a família, né? Minha mãe faleceu, não passou muito tempo, o tio Cidinho faleceu, então a família, né, se distanciou, já não era muito unida, se distanciou mais desmembrou mais ainda. E qual que é a maior lembrança que o senhor tem do seu Isidinho? Da coroa dele fica de lado na cabeça. Então podia estar todos eles lá, tudo vestido de amarelo. Eu olhava, eu sabia quem era meu tio. Mesmo que eu não visse, mesmo que eu visse só a coroa quebrada de lado, o senhor já sabia. Eu sabia que era ele. Ele punha a coroa quebrada de um lado, assim, da cabeça. Então, a gente chegava lá, aí eu olhava assim, aí quando eu olhava, lá no meio do povo falava, o tio Zidinho tá lá. Aí na hora que o terno parava de tocar, né, tudo, aí eu ia lá cumprimentar ele, sabe? Então, a maior referência minha, sabe, é lembrar da coroa, né, que ficava do... Ele era cantador, era caixeiro, tocava instrumento de corda, o que o senhor lembra? Ele tocava violão. Então ele dançava no cordão. No cordão. Ele dançava no cordão, não era assim de frente, não. Então tocava, não sei se é viola, se é violão, mas estava sempre ali no cordão. Sempre ali. E o que o senhor sente mais saudade daquele tempo lá atrás? Eu acho que é da minha mãe, de saber o envolvimento que ela tinha, sabe, com aquilo, e tudo que ela fazia era por amor, por devoção, sabe? Então, eu acho que é assim, da minha mãe, das lembranças, né, da minha mãe, não dessa que eu não queria dançar, né, e ela, né, que ficou marcado com a história. Mas, fora isso, Luísa, minha irmã gostava muito, eu acho que a Luísa foi juíza, a Luísa foi rainha, sabe? Mas eu já não gostava. Mas eu acho que é da minha mãe, sim, viu? Minha mãe, que foi muito pouco tempo, né, a nossa convivência com ela, porque 15 anos é muito pouco tempo. Então não deu para ela passar tudo que ela precisava. Ela passou o essencial,
sabe? O que ia nos fazer homens e mulheres de bem, como fez mesmo. Mas eu acho que quando chegasse o tempo dela parar de ser mãe que ensina para ser mãe de brincadeira, mãe de passeio, mãe, aí ela se foi, sabe? Então eu acho que isso que é o mais que eu me lembro de infância, né, nessa coisa de congado seria minha mãe, sabe? E hoje a senhora cumpre o papel dela, né? Porque tudo que não faz as flores, mas o envolvimento dela era o quê? Era nos bastidores, né? Que às vezes muita gente, né, o pessoal que vai estar acompanhando não sabe. Às vezes vê o congado na rua, vê toda a movimentação, mas não sabe o bastidor que tem antes. É correria com roupa, é enfeite de cabelo, é roupa para passar, é preocupação com comida para fazer, né? Então, e no caso da mãe da senhora naquela época, era deixar o congado bonito. A bandeira, né, o bastão dos juízos, né? Isso. Enfeite de instrumento, com certeza, né? Era enfeitado também, né? E hoje a senhora já cumpre a função dela, mas de uma outra forma. Né? Nessa organização mesmo, de farda, de alimentação, de loucura, que nós fica quase louco tem hora. Você falou, né? Ela fazia de tudo para deixar o congado bonito, e é o que a gente pretende que também, já que vai colocar um terno de Congo, mesmo com a devoção, mesmo com amor, mas que seja uma coisa bonita aos olhos para se ver, sabe? Uma coisa que as pessoas vejam, se alegram, gostem de ver, voltem para ver, sabe? Sim, que dê prestígio, né? Prestígio, porque é para isso que a gente trabalha, né? É verdade. Na rua, uma coisa bonita de se ver. Verdade. E o povo vê e dá mais valor e vai acompanhando, né? Com certeza. E graças a Deus hoje nós somos 3 congadas, né? Nossa Senhora do Rosário, depois a do São Benedito, que é o do Né Correia, e agora o terno de Congo São Benedito do Rosário de Maria, que esse ano, se Deus quiser, a gente vai estar completando aí 3 anos participando da festa do Rosário, mesmo com a pandemia, né, nós fizemos nossa movimentação, não deixamos de levantar e nem de baixar o máximo. Então, esses 2 anos para trás conta pra gente, né? O congado foi pra rua, teve movimentação, e esse ano caminhando aí para esses 200 anos de festa, que para nós, mesmo sendo um congado novo, mas a gente, cada um de nós tem as suas raízes no passado. Com certeza. Então é muito importante esse ano de 2022, muito importante essa festa para cada um de nós. Por isso essa luta, essa batalha de resgatar todas as histórias, né, com o pessoal que a gente tem contato, para o pessoal de casa estar dando mais esse valor, né, dona Estela? Tá acompanhando mais, participando mais. Né? Esse ano vão ter tantas manifestações culturais dentro da Semana do Congado, né? Então que o pessoal possa dar aí o devido valor, assim como era antigamente, né? O pessoal ia sim para onde estava tendo a Congado, mas ia por causa da Congado, né? Para ver os ternos, né? Isso aí a senhora pegou esse tempo também, né? Peguei sim. Eu falo que eu peguei o terno que só tinha barraquinha do seu Zé Pipoqueiro lá, vendendo a pipoquinha dele, o quentãozinho, não tinha mais nada lá. Então quem fosse lá, tanto para dançar quanto para assistir, ia por devoção. A procissão era muito bonita e era muita gente, porque o povo ia mesmo na procissão. Então, né, hoje, né, lógico, tudo se modernizou, tudo está bonito, tudo, mas não podemos deixar a devoção de lado. Verdade. Não podemos esquecer que a essência da festa do Rosário é Nossa Senhora do Rosário e, consequentemente, seus ternos de congado, suas apresentações, suas procissões, sabe? As missas, né? A novena, né? A novena, logicamente, os shows, sim, cumprimenta, os barracos, cumprimenta, mas a gente não pode esquecer a essência dela, né? Porque quando a gente deixar de pensar dar mais valor nessas outras coisas, a tradição vai morrer. Vai. Né? E o dia que acabar o congado, acaba a festa. Pois é, isso que eu já ia falar, porque o dia que não tiver, não tem nem como pôr um cartaz festa do Rosário, se não tiver um terno de Congo lá para bater. E aí como que eles vão colocar centenas de barraquinha e cantor cantando lá se não tem o porquê? É verdade. Né? Então tem que ter o porquê para ter o quê? Verdade. Né?
E a gente, algumas cidades da região aqui, a gente sabe a dificuldade que tem os congados, né? Faz o nome da festa e tem que levar os ternos de fora para poder fazer a festa, né? Então, já que aqui agora, graças a Deus, a Nossa Senhora do Rosário, nós temos 3, né? Então, que o pessoal dê mais valor, porque o dia que, futuramente, que os 3 parar de existir, né? A festa do Rosário perde o seu sentido. Com certeza. Né? Pessoal, gostaria de agradecer vocês que estão nos acompanhando, agradecer também a Dona Estela, primeiro por estar nos recebendo, segundo por ser essa grande mãe para nós aqui, por ceder a casa, né, que é a sede do Congado, e por ser a nossa organizadora, tá junto com a gente aí, botando a mão na massa, fazendo aquilo que o povo não vê do portão para fora. Né? Muito obrigado, senhora, que Deus abençoe, dá muita saúde, ilumine cada vez mais a vida da senhora, e que nós possamos caminhar por muito tempo juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus quiser. Pessoal de casa, acompanhe aí os nossos vídeos pelo YouTube, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, também acompanhe pelo Instagram, pelo Facebook e venham participar da Festa de Congo aqui na nossa cidade de Campanha, que começa no dia 28 de outubro e termina no dia 6 de novembro. Deu essa esticada por conta do período eleitoral, no dia 30 tem o segundo turno das eleições, mas venham, participem junto com a gente. Participe no terno de Congo São Benedito do Rosário de Maria, participem no terno de Congo São Benedito de Sonem Correia e participem no terno de Congo Nossa Senhora do Rosário, que é o mais antigo e o mais tradicional aqui da cidade. Valeu, pessoal, até a próxima. Tem mais vídeo aí para vocês poderem estar acompanhando, né?